Alô, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminou neste domingo, dia 9 de junho, a oitava e antepenúltima rodada da Bezinha. A Bezinha é a última divisão do Campeonato Paulista, chamada pela Federação de Segunda Divisão Sub-23, jogadores abaixo de 23 anos, ou a Quinta Divisão, se você considerar a 1, a 2, a 3 e a 4. E a Bezinha, a segunda divisão da Federação, virando a Quinta Divisão, certo? Pois bem, já tínhamos 7 clubes classificados na rodada passada. Inter de Bebedouro e Araçatuba no grupo 1. Os 4 do grupo 2, onde só tem 5 times. Colorado, São Carlos, Paulista e Flamengo de Guarulhos já estavam classificados. E só o Ecos da cidade de Suzano classificado no grupo 3. Nesta oitava rodada, a antepenúltima, tivemos mais um classificado. É o Tupã. O Tupã venceu nessa rodada, assumiu a segunda colocação do grupo 1 e ao vencer o Tanabi também garantiu a classificação. Então já temos 8 dos 12 classificados. Lembrando que na próxima fase você vai se classificar os 4 primeiros do grupo 1, onde tem 6 times, os 4 primeiros do grupo 2, onde tem 5 times, os 4 primeiros do grupo 3, onde você tem 6 times. Esses 12 serão divididos em novos 3 grupos com 4 times, e aí você vai jogar ida e volta, turno e retorno. Os 2 primeiros colocados e mais os 2 melhores terceiros vão para quartas de final, certo? É essa a situação, faltam só 2 rodadas para terminarmos essa primeira fase e agora você tem o Tupã, o 8º classificado, faltam 4 vagas, hein? No grupo 1, o Tanabi tem 7, o Olímpia tem 6 e o Fernandópolis tem 4. Os 3 brigarão por uma vaga. No grupo 2, tudo definido, o Barcelona Capela que perdeu, todos está eliminado, Colorado, São Carlos, Paulista e Flamengo são os 4 classificados, né? No grupo 3 você tem já o Ecos, que já está definido como campeão do grupo, tem 20 pontos, disparou. Aí você tem Mauá com 13, Mauaense com 12, União de Mogi com 7, hoje os 3 estão na zona de classificação. Mas você tem o Mantiqueira com 7 e o Atlético de Mogi com 6, que ainda podem. Mauá e Mauaense estão muito próximos da classificação, porém o Mantiqueira, que é o 5º colocado, tem 7 pontos. Se ele vencer as duas, ele pode ultrapassar o Mauá, então não dá para você garantir o Mauá na próxima fase, certo? Bom, vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, convido vocês a fazerem a inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você sendo avisado, série A, B, C, D do Campeonato Brasileiro, a Bezinha, a partir da semana, agora da próxima semana, vai ter Copa Paulista, hein? Aguardem. E se você for lá na nossa playlist, tem rodada por rodada da 1, da 2, da 3, da 4, tudo do Paulista, explicando tudo para você lá, perfeito? Dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como vocês fazem muito lá no meu Twitter, no meu Instagram, Luiz Ademar JR. Vamos começar então pelo grupo 1, onde o Tupã é o novo classificado. A gente já tinha Inter de Bebedouro e Araçatuba. E o Tupã, ao vencer o Tanabi, que é o 4º colocado, ele se classificou e deixou o Tanabi numa situação meio desconfortável, hein? Por quê? O Tupã foi até a cidade de Tanabi e com o gol do Marcelo Massola, fez 1-0, se classificou, foi a 16 pontos, virou vice-líder do grupo 1, garantiu a sua presença na próxima fase. O Tanabi está na zona de classificação, hoje estaria classificado, é o 4º colocado com 7 pontos. Porém, o Olímpia, que empatou 0-0 em casa com o Araçatuba era vice-líder, caiu para a terceira com esse empate. O Olímpia, com esse pontinho, ele foi a 6, colou no Tanabi. O Tanabi é o 4º, está na zona de classificação, Olímpia tem 6. Acho que esses dois são os que brigam pela última vaga. Embora o Fernandópolis com 4, está só 3 do Tanabi. Neste final de semana, nesta 8ª rodada, o Fernandópolis foi goleado impiedosamente pelo líder Inter de Bebedouro, 4-0. Guilherme, Jackson, João Henrique e Márcio fizeram o atropelamento do Fernandópolis. Assim, pelo que você vai vendo ao longo dessas 8 rodadas, o Fernandópolis me parece o time mais fraco do grupo, não só por estar na lanterna, mas acredito que, embora tenha 3 pontos do Tanabi e 2 pontos do Olímpia, esteja numa situação mais perigosa. Mas enfim, os três brigam, né? Faltam 2 rodadas, 6 pontos em disputa. A última vaga ficará com Olímpia, que tem 6, Fernandópolis, que tem 4, ou o Tanabi, que tem 7 pontos
e hoje estaria no G4, estaria classificado. Para a gente falar já desse grupo 1, a nona rodada, a antepenúltima, né? Na próxima semana, desse grupo aqui, Araçatuba e Inter. O Araçatuba, 16 pontos, terceiro colocado, vai enfrentar em Araçatuba o Inter de Bebedouro, que é o líder com 18. Briga que vale a liderança aí, né? Mas os dois já estão classificados, os dois estão tranquilos. O Tupã, que hoje é vice-líder, ele pega o Fernandópolis de lanterna. Então o Fernandópolis, que eu falo que aparentemente é o time mais fraco do grupo, vai ter que surpreender o Tupã em Tupã. O Tupã está classificado e de repente com o resultado aí um empate entre Bebedouro e Araçatuba, ele vencendo, ele pode ser até líder do grupo, né? E a grande partida nesse grupo, claro, vai ser entre o quarto e o quinto colocado. Nós temos a presença aí do quarto e do quinto colocado na cidade de Olímpia. O Olímpia recebe o Tanabi. Domingo, 10 horas da manhã, domingo dia 16. Então vamos lá, sábado, 15 de junho, 15 horas, Araçatuba e Inter brigando pela liderança. Sábado, no mesmo horário, às 15 horas, Tupã e Fernandópolis. O Fernandópolis dando seu último suspiro, o Tupã classificado, talvez com empate. Se empatar Araçatuba e Inter, ele vencendo, ele pode ser até o líder. Mas tranquilo. Agora o jogo mesmo é Olímpia e Tanabi. Se o Tanabi vencer, ele já se classifica, independente do resultado de qualquer um, certo? Ele vai a 10 e fica tranquilão, tranquilão. O Olímpia precisa vencer para roubar do Tanabi a vaga no G4 e ir para a última rodada tranquilão. Então esse jogo vale muito, é domingo, 10 horas da manhã, domingo dia 16 de junho. Então esse é o grupo 1. No grupo 2 nós temos os 4 classificados, mas a surpresa na liderança. O Colorado Caieiras, jogando na cidade de Caieiras, quebrou a invencibilidade do Paulista e venceu por 1-0. 1-0, gol do Yuri aos 44 do primeiro tempo. E com essa vitória não só tirou a invencibilidade, tirou a liderança do Paulista, roubou a liderança, foi a 13 pontos e jogou o Paulista com 11 para a terceira colocação. Um resultado até certo ponto surpreendente, inclusive na semana que o Olímpia assinou tudo para virar um clube empresa. Legal, Olímpia não, desculpa, Paulista. Assinou essa semana com um CEO de um grupo de investimentos. Tomara mesmo que o Paulista agora com essa parceria, a partir do ano que vem, comece a ter times competitivos, base competitiva e um novo time que a gente tenha orgulho do nosso querido Galo de Jundiaí. Bom, Colorado primeiro com 13, Paulista caiu para terceiro com 11, porque o segundo colocado é o São Carlos, hein? São Carlos foi a Guarulhos, não quis saber do Flamengo. Meteu 2-1, logo no primeiro minuto o Fly marcou contra para o São Carlos, o Júnior no segundo tempo ainda chegou a empatar para o Flamengo, mas no 49 do segundo tempo, nos últimos minutos, nos acréscimos, o Paulo Henrique deu uma vitória maravilhosa pro time do São Carlos, que passou a ser o vice-líder. Colorado 13, São Carlos 12, Paulista 11 e o Flamengo tem 7. Então o Flamengo para a liderança já começa a ficar meio complicado, né? Mas esses 4 times estão classificados. Essa é uma certeza. Tem que pensar só na próxima fase. O Barcelona que folgou nessa rodada, o Barcelona tem 0, perdeu toda, já está eliminado. Vamos para o grupo 3, onde a gente só tem um time classificado, que é o Ecos, que inclusive é o primeiro colocado do seu grupo, vai ser. Ninguém mais ultrapassa. Chegou a 20 pontos o Ecos, vencendo esse final de semana, em casa, na cidade de Suzano, União de Mogi, que é o quarto colocado por 2-0, gols do Lucas Porto e do Matheus Pessoa. Aliás, o Matheus Pessoa foi a 4 gols, ele é um dos vice-artilheiros. Ele e o Fabrício, do seu time do Ecos, tem 4 gols. Matheus do Mauá, Kaique do Tupã, Rodrigo do Mantiqueira também tem 4 gols. O artilheiro é o Gustavo França do Araçatuba, que não marcou. Mas o Ecos fez 2-0, primeiro colocado com 20, e apesar da derrota, União de Mogi é o quarto colocado com 7 pontos. Está na zona de classificação ainda, mas faltam 2 rodadas e o Mantiqueira está colando, vocês vão ver. Bom, o duelo de vice-líder e terceiro colocado ficou 1-1. O Mauá, vice-líder, agora com 13, o Mauaense, o terceiro colocado, agora com 12. Empataram 1-1, o clássico lá da cidade de Mauá. O Mauá fez 1-0 com o Guerron no primeiro tempo, o Igor Clerc empatou no segundo. O detalhe é que nesta semana, mesmo classificado, quase classificado, né? O Peterson Martins deixou o comando técnico do Mauá, que agora vai atrás de outro treinador.
Enfim, o Mauá deve se classificar já na próxima rodada. Ecos classificado 20. Mauá segundo com 13 pontos ainda não está classificado matematicamente. Mauaense terceiro com 12 ainda não está classificado matematicamente. União de Mogi fecha o G4 com 7. O Mantiqueira, da cidade de Guaratinguetá, uma situação mais tranquila. Por quê? Porque o Mantiqueira, neste final de semana, acabou vencendo a sua partida. Venceu por 5-3 o Mantiqueira, jogando na cidade de Mogi das Cruzes, fez 5-3 em cima do Atlético de Mogi. Rodrigo Arias, Matheus Henrique, Kaique, Marcão e Fabrício fizeram os gols do Mantiqueira. Atlético de Mogi, com Denilson, Vitor Vieira e Marcos Robson, descontou. Atlético de Mogi agora é o lanterna desse grupo, com 6 pontos. O Mantiqueira é o quinto com 7, os mesmos 7 de União de Mogi. Ou seja, esses 3 times devem brigar por uma vaga. Porque Mauá e Mauaense já tem 13 e 12, vão ficar numa situação um pouco mais privilegiada. Então, com essa situação um pouco mais privilegiada, você entende que é uma tendência que Mauá e Mauaense se classifique e União de Mogi, Mantiqueira e Atlético de Mogi fiquem numa situação de brigar pela última vaga, certo? Tinha falado dos jogos do grupo 1, no grupo 2 nós vamos ter esse final de semana o Paulista com o Flamengo. Na sexta-feira, agora, dia 14, 19h30, na cidade de Jundiaí, o Paulista, segundo colocado, com 11 pontos, enfrenta o Flamengo, quarto colocado. É o terceiro colocado Paulista com 11 e o quarto, né? De repente, pode até, provisoriamente, se vencer o Paulista, assumir a liderança desse grupo 2. Aí a gente tem, ainda para esse grupo 2, São Carlos e Barcelona no sábado. Na cidade de São Carlos, o São Carlos enfrentando o Barcelona, que já está eliminado. São Carlos vencendo, ele assume a liderança. O Paulista vencendo, assume a vice-liderança, porque quem vai folgar agora é o Colorado Caieiras. E finalizando o grupo 3, a gente vai falar dos jogos do grupo 3. A gente vai ter no grupo 3, no sábado, União de Mogi e Mantiqueira. É o duelo do quarto e o quinto colocado, os dois com 7 pontos. Quem vencer fica muito perto da classificação. Então a vitória de qualquer um desses aí fica muito perto da classificação. E o Atlético de Mogi, se quiser continuar na briga, vai ter que vencer o Mauaense em Mauá, também no sábado às 3 horas. Então esses dois jogos são sábado às 10 horas. E o líder e classificado Ecos pega o vice-líder Mauá no domingo às 10 horas, quando a gente vai definir tudo a respeito desse grupo 3, certo? É isso aí, forte abraço a todos e no próximo domingo eu venho, provavelmente já com mais equipes classificadas para a próxima fase. Um abraço, até a próxima, até lá!